Olá, vamos continuar o nosso processo de análise de gráfico de funções ou de construção desses gráficos a partir das noções de derivadas e de algumas outras funções associadas a limites. Então, nessa aula nós vamos estar falando em como caracterizar as assíntotas de uma determinada função, se caso ela tenha, evidentemente, e aí pensando nas assíntotas horizontais, verticais e oblíquas. Então, vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Podemos começar lembrando que as assíntotas horizontais elas correspondem ao comportamento das funções quando o x vai para infinito e que a função tende a algum valor finito nessa situação. Então, vou pegar uma situação aqui de um gráfico, esse gráfico é o gráfico dessa função que aqui está, e ele tem tanto assíntotas horizontais, vejo que quando a função, o x vai para infinito, a função se aproxima tanto quanto se queira desse valor aqui de x igual a 1. Isso é fácil de ver, né? Se tomarmos aqui o limite de x tendendo para infinito da função y, esse limite é fácil, é só dividir tudo por x ao quadrado, fica aqui 1 mais 2 sobre x, 1 menos 1 sobre x ao quadrado, então isso aqui vai dar 1. Que é exatamente o limite que está tomando por aqui. Se eu estivesse tomando esse limite por menos x menos infinito, daria a mesma coisa, porque isso aqui está ao quadrado. Então, eu também tenho uma assíntota aqui, né, da função indo para menos infinito, ela também está em mais 1, tá bom? Mas então, qual é a ideia que está por trás aqui? Essas são assíntotas horizontais. Porque elas tendem a um valor constante horizontal quando vai para infinito. Então, essa é exatamente a regra. Tá? Você pode fazer tanto pela derivada como pela função. Eu, particularmente, prefiro fazer pela própria função, é mais fácil. Tá bom? Então, eu faria usando a própria função aqui. Então, com isso aqui, eu vejo, eu verifico, e aí não é igual a zero, né? É igual a uma constante, porque agora não é a derivada mais. E aqui é igual a uma constante, porque não é a derivada. Então, tanto faz usar pela derivada e ser zero, ou usar pela própria função e ser uma constante, tá bom? E aí você consegue encontrar as assíntotas horizontais. Então, se isso é bastante fácil, nós vimos aqui a aplicação disso a essa função, né? Nós temos que só simplesmente trabalhar com os limites. Ok, então aqui tem as assíntotas verticais também. Eu vou primeiro falar das assíntotas oblíquas, porque elas são bem interessantes. Aqui nós temos um outro gráfico, uma função diferente, que tem uma assíntota oblíqua. Tá? Então a função, essa nossa função, quando o x vai para infinito, ela se aproxima de uma linha reta, mas essa linha reta não está nem na horizontal nem na vertical, ok? Então, por isso que nós chamamos de oblíqua. E aí nós gostaríamos de caracterizar quem? Essa reta que aqui está. Y é igual a mx mais b. E como é que nós fazemos isso? Ora, se a minha função ela tende para uma assíntota assim, significa que a minha reta tangente, quando o x vai para infinito, então o limite de x indo para infinito, vai dar alguma coisa relacionada a x. Se eu dividir por x, isso vai ter que dar alguma coisa relacionada a uma constante. É claro que nesse caso aqui a constante seria positiva, eu estaria calculando exatamente esse m que aqui está. Porque a gente sabe que a derivada é a declividade da reta tangente. Tá? E essa declividade está se tornando constante. Quando eu divido por x, então eu tiro esse x que está aqui e fica só o m, tá certo? Então, essas assíntotas oblíquas, o primeiro critério diz exatamente isso. Diz que se eu
Se eu dividir a derivada pela função x, eu extraio o coeficiente angular da reta. Se eu pegar agora dessa função no infinito, tirar o coeficiente angular da reta, que é o que eu estou fazendo aqui com esse sinal negativo, eu vou obter exatamente o valor b que aqui está, tá certo? Então é só uma maneira de extrair tanto o coeficiente angular da reta, que aqui no caso seria mais ou menos c, quanto a constante positiva da função afim, que é o valor de b, ok? No caso negativo é a mesma coisa, ou seja, essa função aqui, nesse exemplo que foi dado, ela se aproxima de uma função do tipo e elevado a m, y elevado a mx mais b, só que agora esse m aqui seria negativo, né, no caso. Aliás, não, positivo também, né, porque essa reta também tem declividade positiva nesse caso, tá? Apenas os x são negativos. E você tem a mesma coisa. O critério é exatamente o mesmo, né? Você pega a derivada, tira o x e vê se quando o x tende para infinito, ela vai para alguma constante positiva ou negativa. Se for, então isso aqui diz que tem assíntota. Então esse critério aqui já nos diz se você tem ou não uma assíntota associada à sua função. Agora, para saber, e você sabe inclusive qual é o coeficiente angular dela, que é esse daqui, coeficiente angular. Agora, pode acontecer que você queira expressar a função realmente. Então, você pode tirar a parte do coeficiente angular, né? Então, esse cara aqui, ele se comporta como sendo um mais ou menos cx mais b. Quando você tira o cx, mais ou menos cx, sobra só o b. E aí você vai tomando o limite, o que vai aparecer realmente é só o b, tá certo? Então, é assim que você calcula uma assíntota oblíqua, tá? As assíntotas verticais, finalmente, elas, voltando àquele mesmo gráfico de antes, elas podem ser obtidas diretamente da função. Na verdade, você vai estar fazendo um limite. Quando x tende para o valor em que você percebe que a função tem um comportamento problemático, pela direita ou pela esquerda, pode fazer diferença se está vindo pela direita ou pela esquerda, tá? Dessa função, tá certo? E você quer saber se isso aqui dá mais ou menos infinito. Então, se der mais infinito, significa que a função está indo para infinito. Nas vizinhanças do ponto, nesse caso aqui, por exemplo, nas vizinhanças do ponto pela direita. Se der menos infinito, significa que ela está indo para menos infinito. Nesse caso aqui, nas vizinhanças do ponto à esquerda, tá certo? Então, isso é fácil de perceber. Vamos aqui fazer a caracterização. Essas são as assíntotas verticais, né? Essas aqui são as assíntotas verticais. Você a caracteriza pelo valor de x, né? Já que elas não representam uma função, na verdade é simplesmente o valor de x que vai caracterizar que existe uma assíntota, tanto em 1 quanto em menos 1, porque nesses dois casos aqui, isso tende para zero, o denominador, né? Fazendo com que toda a fração tenda para mais ou menos infinito, dependendo de como você se aproxime. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Então, nesse caso aqui, é o mesmo critério, né? Tanto à direita quanto à esquerda. Tá? Nesse caso aqui, vindo pela direita, e aí aqui vindo pela esquerda, tá certo? Então, nesse caso, especificamente dessa função aqui, só para ver uma aplicação disso, o que acontece se eu faço o x tender a 1, mas pela direita? Vejam, x ao quadrado menos 1 é maior do que zero. Ele se aproxima de zero, mas se aproxima pelos positivos, né? Então, essa função aqui em cima é positiva, ela vai se tornando cada vez maior, mas positivamente. E é por isso que essa função que aqui está, então, ela tende para mais infinito. Mas se eu estivesse indo para o 1
pelo lado negativo, ou seja, o mesmo ponto, tá? Aqui, né? O mesmo ponto 1, só que agora vindo pelo lado negativo, tá? O que ia acontecer? O x ao quadrado menos 1 agora, ele é menor do que zero. Ele se aproxima de zero, mas ele se aproxima menor do que zero, porque o x é menor do que 1. Então, o que vai acontecer? O numerador continua positivo, mesmo ele estando se aproximando por baixo, né? Vamos chamar assim, do 1, e o denominador é negativo. Então, toda fração é negativa e se aproxima de infinito. Então, é isso que a gente obtém aqui. Então, essa é a análise a ser feita, tá bom? O ponto menos 1, que é esse que aqui está, você poderia fazer uma análise similar. Eu não vou fazer aqui, mas seria exatamente a mesma análise que nós já fizemos, tá? E daria resultados similares. Então, é assim que se calculam as assíntotas verticais, horizontais e oblíquos. Então, nós sabemos como calcular os pontos de máximo, de mínimo, as assíntotas, as verticais, horizontais e oblíquos, os pontos de inflexão, e isso é tudo que nós precisamos para caracterizar uma função completamente, como nós vamos mostrar na próxima aula, tá? Em que nós vamos apresentar duas funções, em que nós vamos caracterizá-las precisamente usando só essas noções que foram vistas aqui agora. Tá bom? Então, essa é uma aplicação bem interessante das derivadas, muito importante também. É isso, obrigado por assistir.